Irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Um assunto que tem, ao meu ver, tem ido na contramão do que se tem pregado, né, no mundo, na sociedade. Né? Muito tem se falado sobre a liberdade de expressão, muito tem se falado sobre a liberdade de pensamento, o de ser livre, o de se buscar liberdade cada vez mais. E nós temos visto na nossa sociedade que esta liberdade, ela tem sido confundida. Né? Nós cristãos, nós entendemos que nós somos livres, não somos? Somos livres, nós somos livres, mas nós somos livres de quê? Do pecado e de nós mesmos, dos nossos impulsos, não é? Do nosso desejo, livre desse poder que a carne exerce sobre nós. E hoje eu queria falar sobre isso, sobre disciplina. Adolescente que gosta dessa palavra, né? É a cara dos adolescentes, a palavra disciplina. Mas quando eu falo sobre disciplina, eu entendo o quê? O que eu entendo por esta palavra? Essa palavra, ela tem, no mínimo, 2 conceitos. O que eu entendo por disciplina? Irmãos, nós estamos na EBD, então é para participar, né? Regras, eu entendo disciplina como regras, como ordem, né? Como mais eu entendo disciplina? No colégio, disciplina significa o quê? Os conteúdos, não são? Quantas disciplinas eu tenho no primeiro ano, no segundo ano? Então, nós entendemos que existem vários conceitos para disciplina. Um conjunto de regras ou ordens que regem o comportamento. Né? Disciplina é também a observância dessas regras. Uma pessoa disciplinada é aquela que obedece, que segue as regras. Disciplina é a capacidade de controlar um determinado comportamento de forma a conseguir resultados. Hoje, no mundo empresarial, no mundo competitivo dos negócios, o que mais se fala nas palestras é sobre autodisciplina. Autodisciplina, para chegar aos objetivos que se deseja. Disciplina também é castigo, correção. E a palavra de Deus nos fala que Deus corrige aquele que ama, Ele disciplina aquele que Ele tem como filho. E o por último, tem a mesma etimologia da palavra discípulo. Olha, e é disso que nós vamos falar sobre isso. Se eu entendi o que é disciplina, eu me reconheço como uma pessoa disciplinada? Quantos aqui se reconhecem, olham para si e dizem assim, eu sou uma pessoa disciplinada. Eu sigo as regras, eu busco fazer aquilo que os médicos me mandam fazer. Eu sou alguém que busco ser. Sou organizado. Disciplina passa por isso, né? Por que você se considera uma pessoa disciplinada? É interessante nós olharmos aqui, eu estou olhando aqui, está todo mundo assim, você se considera uma pessoa disciplinada? Está todo mundo assim, eu não. Eu tenho dificuldade com algumas coisas. Né? Vocês sabem que isso é cultural. Nós, brasileiros, somos considerados a população mais indisciplinada. Eu fiz uma pequena pesquisa ontem. No trânsito, nós somos o 5º país mais indisciplinado nas regras de trânsito. Nós perdemos, sabe para quem, irmãos? Para a Colômbia. É algo assim,
é algo sério, é algo bem que nos faz pensar, Então, nós olhamos para nós e nós entendemos que, quanto cristão, eu preciso ser disciplinado, viu? Porque a disciplina ela é uma característica da maturidade cristã. Eu tenho visto hoje, irmãos, vocês também devem ter observado, que um aumento assim expressivo de igrejas. O número de igrejas ele tem se multiplicado de uma forma, bem peculiar, vamos dizer assim. O número de cristãos tem aumentado. E entendendo a Bíblia como a minha regra de fé e de prática, nessa manhã é tempo de nós pararmos para fazer algumas questões, alguns questionamentos. Nessa manhã é para nós pararmos para pensar um pouco. Se eu reconheço a Bíblia como a minha regra de fé, ela também tem que ser a minha regra de prática. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que eu digo que eu acredito, naquilo que eu professo, naquilo que eu digo que eu creio, que é a palavra de Deus como princípio norteador para a minha vida, as minhas ações, as minhas atitudes, o meu comportamento vai ter que estar adequado a essa regra. Mas, infelizmente, hoje, no meio cristão, o que nós mais encontramos são cristãos rasos, quase que analfabetos de Bíblia. Cristãos que têm buscado as últimas novidades no mercado da fé, que têm andado atrás de coisas que não lhe dão sustentação na sua prática de vida. Nós temos visto cristãos valorizando mais a sua luz interior do que a palavra revelada. Nós temos visto pessoas valorizando mais a sua experiência de vida do que a Bíblia. O que eu mais ouço são pessoas dizerem assim: mas eu acho assim, eu penso assim. Meu irmão, minha irmã, no campo das ideias você pode achar o que você quiser, você pode pensar o que você quiser, você pode deduzir o que você quiser. Mas não esqueça nunca que a palavra de Deus, ela vem em primeiro lugar. É ela que norteia a sua vida, é ela que direciona os seus passos, é ela que determina o que é certo e o que é errado. Os princípios para a vida do crente estão aqui, na palavra de Deus. E aqueles que são astrologia, tudo deles eu acho. É isso mesmo, é o que eu acabei de falar, não é, irmão Adi? Porque estão buscando as bênçãos, mas estão deixando de lado o abençoador. Por isso, vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos fazer 3 leituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16. Você lê para mim? Versículos 16 e 17. Nós vamos ler também 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 14 ao 16. E vamos ler Efésios 4, 1. Esqueci seu nome. João Vitor vai ler para nós 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Por favor, João Vitor. Pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, coordenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então nós entendemos que a Bíblia ela é para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, para que possamos o quê? Estar aptos, preparados para fazermos a boa obra.
Amém? Agora nós vamos ler 1 Pedro 14:16. Lili, por favor. Inês, lê para mim Efésios 4:1. 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 14 e 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Agora vamos ler Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Aqui nós encontramos, no capítulo de 2 Timóteo, Paulo instruindo a quem? A Timóteo. Falando com Timóteo: Timóteo, presta atenção. Né? Olha isso, a palavra de Deus, ela existe, ela está aí para isso. Para nortear a nossa vida, a vida do crente. Então, seja cuidadoso. Receba a correção de Deus, receba a repreensão do Senhor, receba o ensinar de Deus na sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer. Ele vai te preparar. Ele é que vai te preparar. Nós vivemos um tempo em que nós temos que reavaliar a nós mesmos, quanto cristãos. Para essa reavaliação, eu preciso de maturidade. Só quem é maduro é que é capaz de olhar para si mesmo e reconhecer: preciso melhorar, eu preciso mudar. Eu preciso aceitar a disciplina de Deus para a minha vida. Amém? Nós vimos aqui, logo do início, né? Nós falamos sobre os problemas de hoje, da indisciplina, da falta de limites que existe. E hoje começa isso bem na tenra idade, né? As crianças já nascem assim. E é um resultado muito... Desculpa, pai e mãe, se eu bater um pouquinho mais forte em você nessa manhã, mas isso é muito falta de pai e mãe, né? De corrigir, de firmeza, de estar ali e dizer: sou eu que tenho que fazer esse papel, não é ninguém que pode fazer por mim, eu não posso transferir a minha responsabilidade. Então, assim... Nós vamos vendo isso bem na tenra idade, vai crescendo, a coisa vai se intensificando. Entra no período de escola, nós temos aqui esses adolescentes. Eu tenho certeza que muitos deles aqui têm testemunhos para contar de um ambiente de sala de aula. E eu falo isso com muita propriedade. Cada dia que passa, há uma dificuldade de se reconhecer a autoridade. E para eu reconhecer a autoridade, eu tenho que passar pela disciplina. Eu tenho que passar pela disciplina. Não tem outra maneira. Eu obedeço meus pais porque eu fui disciplinado por eles. Uma criança muito pequena entende argumento, irmãos? Ela entende o quê? Varadinha, palmadinha. Não é isso que ela entende? E ela vai crescer sabendo: essa figura de pai, essa figura de mãe estão aqui para eu respeitar. Para eu respeitar. Vai chegar a hora deles serem seus amigos. Mas nessa tenra idade precisa ser estabelecidos limites. E aí a gente vai vendo esse desrespeito se refletir, né, essa falta de disciplina, essa falta de regra, se refletir em todas as áreas da sociedade. E nós aqui temos uma agravante como brasileiros. Nós temos uma cultura de se dar bem. Nós temos uma cultura de levar vantagem.
E isso é muito preocupante. Isso é muito triste, quando estas coisas acontecem na igreja. Quando nós começamos a perceber esse tipo de prática, alcançar quem está na igreja. Você, quando viaja para países de primeiro mundo, vamos dizer assim, você vê um comportamento completamente diferente, né, do que aplica aqui em nós. Ninguém joga nada no chão, o sinal amarelo é para parar, parou, esperou a hora que vai abrir, ninguém atravessa fora da faixa, coisas simples assim, simples. Mas aqui no Brasil não, a própria mãe atravessa com a criancinha fora da faixa. Eu estou ensinando para ele que é válido, que eu posso fazer, né? Essa semana eu fui no meu oculista não, que essa palavra nem existe mais, né? Eu fui no meu oftalmologista. Não me olha com cara feia daí, não, porque eu senti um olhar. Eu senti. Eu fui no meu oftalmólogo e saí. Quando eu fui atravessar a rua, uma senhora, bem idosa, no meio da rua, esperando para atravessar, o sinal para ela atravessar. Cheguei perto dela e falei assim: minha senhora, onde a senhora está é muito perigoso. Ali na 7 de setembro tem espaço para alguém ficar na rua? Não tem. Falei, volto para a calçada. Aí ela está assim: menina, ninguém quer parar. Eu falei, porque o sinal está aberto para os carros. A senhora tem que esperar o sinal da senhora abrir para atravessar. E ela ficou ali, ela não saiu. E os carros desviando dela. Aí na hora que o sinal abriu para nós atravessarmos, ela fez assim. A gente atravessa a rua assim, né? Ela atravessou nesse sentido, no meio dos carros. Eu falei para ela, deixa eu falar para a senhora tem que atravessar aqui. Não, mas eu vou para lá. Aí eu pensei comigo, quem é o filho, quem é o neto dessa mulher que deixou ela sair sozinha? Isso é um perigo. Mas por quê? Porque ela envelheceu fazendo isso. Se nós não nos corrigirmos quando novos, quando nós chegarmos na idade avançada, ninguém muda não, irmãos. A idade, ela vai acentuando mais ainda os nossos defeitos. Os nossos defeitos. Com a idade, o que se mais acentua em nós é isso, são os defeitos. Por isso que nós temos que corrigir. Por isso que a EBD é boa para isso. Aqui na igreja nós estudamos e aprendemos que certas práticas não convêm para o cristão. Então, partindo disso, nós entendemos que a indisciplina, ela gera o quê? Desrespeito, gera desequilíbrio, ela gera uma série de conflitos na vida do indisciplinado e que, para ser disciplinado, nós vamos precisar de algum planejamento, alguma reavaliação. Nós precisamos de envolvimento. Nós vamos precisar de quê? De perseverar. Nós vamos precisar de estar atentos e focados naquilo que eu tenho que fazer. A Bíblia manda eu ser vigilante. Então, um crente vigilante, ele está atento. Ele está atento. Ele presta atenção. Ele pensa antes de falar. Ele tem domínio. Ele olha e fala, isso não convém para mim. Não é esta a situação. Eu não vou me manifestar aqui agora. Eu vou esperar o momento certo. Ele tem esse controle. E nós precisamos entender que ela requer tanto na família quanto na igreja. Tanto num lugar como outro, como no trabalho. Apesar de que no trabalho não tem lugar para indisciplinado, tem? Não, o patrão chega e fala para ele aqui, olha, tchau para você, o que não falta é gente querendo trabalhar. Se você não sabe cumprir horário, se você não sabe cumprir regras, se você não sabe fazer aquilo que está sendo dito para ser feito, tchau. Mas na igreja e na família, apesar de que eu entendo que na igreja é muito reflexo da minha casa. Se na minha casa eu sou indisciplinado, se na minha casa eu sou desorganizado, se na minha casa eu não obedeço, não ouço, as minhas ações numa comunidade, dentro de uma igreja, não vai ser muito diferente disso.
Mas a disciplina, ela tem alguns aspectos que eu gostaria de tratar com você nessa manhã. Ela estabelece, né? Ela demarca uma divisão no campo da ação na vida do cristão. Ela norteia, né, essa liberdade a qual o mundo prega com tanta firmeza e com tanta força, e que nós entendemos um pouco diferente, porque quando o mundo diz eu sou livre para ter sexo com quem eu quiser e com quem eu achar que eu devo, a palavra de Deus diz que o sexo fora do casamento é pecado, é prostituição. Quando o mundo diz eu sou livre para fazer o que eu bem entender, a Bíblia diz o que para mim? Nem todas as coisas me convêm. Elas podem ser até lícitas, mas para mim, que sou cristão, não convém na minha vida. Não vale a pena para mim. E assim a Bíblia vai falando para nós. Então eu entendo que a disciplina, ela tem um valor muito importante para fazer essa divisão no campo da ação da vida do cristão. Eu declaro, né? Eu professo a minha fé, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na Bíblia como a palavra de Deus, eu congrego, eu sou membro de uma igreja, eu vou à igreja, mas na hora da prática, eu esqueço o que a Bíblia diz e faço aquilo que eu acho. Eu gostaria, assim, que você prestasse muita atenção hoje, nessa manhã. A liberdade não está em fazer o que se bem entende, mas em fazer o que se deve. Em fazer o que se deve. Isso vale para os maridos, isso vale para as esposas, isso vale para os filhos. A Bíblia diz as regras de funcionamento de uma família claramente. A Bíblia diz o papel de cada um de nós, de uma maneira clara e explícita. Então, nós entendemos que a disciplina, ela possui um valor essencial de maturidade na vida do crente. E eu entendo que quando eu me entrego a Jesus, a maior disciplina que eu posso aplicar a mim mesma é qual? É me entregar a Ele, reconhecê-lo como Senhor da minha vida e deixá-lo direcionar os meus passos. Todas as vezes que eu tentei agir por mim mesmo, achando que o meu intelecto, que a minha inteligência, que a minha força ia levar num lugar melhor, sem consultar o Senhor, eu me arrependi. Nós precisamos ter em mente que a disciplina, ela possui um valor. Quando nós olhamos para os discípulos, né, os discípulos de Cristo foram pessoas que primeiramente se submeteram a Ele de boa vontade e aprenderam a obedecer, seguindo uma disciplina primeiro imposta de fora, porque Jesus foi ensinando para eles. Jesus foi dizendo a eles como é que funcionava, qual era a regra, qual era o princípio. E depois disso, eles foram fazer o quê? Em seguida, eles impuseram a si mesmo uma regra maior. Porque depois que vem o entendimento, depois que vem o conhecimento, eu preciso colocar em prática. E aí é que está o X da questão. O colocar em prática é onde nós, às vezes, nos perdemos. Aqui nós vemos, como vimos lá no início de conceito, as palavras discípulo e disciplina, elas são cognatos. Elas são cognatos. No latim,
a palavra disciplina, ela significa a ação de instruir, de educar, de ordenar, de sistematizar. E discípulo, no latim, significa como o que recebe o ensino, o que recebe a ordem, o que obedece às regras. Então, os discípulos de Jesus seguiam a disciplina dele. Seguiam a disciplina dele. E eu imagino como deve ter sido difícil para aqueles homens, porque eles viam, nós sabemos que aqueles primeiros discípulos de Jesus, eles eram todos judeus. Então, eles tinham uma prática de vida muito impregnada neles, do judaísmo e das leis judaicas. Aí Jesus vem começar a ensiná-los que o amor ao outro estava acima de qualquer coisa. Eles começam a presenciar Jesus, a desfrutar, né, a compartilhar refeições com os quais eles se consideravam impuros. E Jesus começa a ensinar aqueles homens. Jesus começa a disciplinar aqueles homens. Então, primeiro foi imposto a eles algo de fora, para depois colocar-se em prática. Para entender que precisava de algo muito maior. Estes homens, quando eu olho para eles, eu olho em nós. Nós tivemos um encontro com Jesus. Todos que estão aqui tiveram esse encontro com Jesus. Todos que estão aqui reconhecem que um dia convidou Jesus para fazer parte da vida dele. E a palavra de Deus nos fala que Jesus, depois que ele passa a fazer morada em nós, ele nos dá uma promessa linda, de que tudo que era velho vai ser feito novo. E a minha vida não vai ser mais direcionada como era antes. Não vai ser direcionada como eu praticava antes. Mas para eu viver esse novo, para eu usufruir essa novidade de vida, vocês acham que eu preciso de quê? De só esperar? Eu preciso me esforçar. Eu preciso conquistar. Eu preciso me superar. Eu preciso entender que é necessário buscar dia após dia esse autocontrole, dando lugar ao Espírito Santo de Deus em minha vida. A Bíblia me diz que eu sozinha não sou capaz. Eu sozinha não tenho condição para isso. Mas que o Espírito Santo de Deus, aquele que é o meu capacitador, ele me ajuda. Ele vai adiante. E à medida que eu vou dando lugar a ele, as coisas vão acontecendo. E eu vou superando. E eu vou vencendo aquelas velhas práticas. E isso, irmãos, é algo que nós cristãos precisamos entender. Para que eu reconheça o valor da disciplina, eu preciso aceitar a correção de Deus. Eu preciso aceitar. Eu preciso entender, eu preciso ser humilde o suficiente para reconhecer aonde é preciso mudar, aonde é necessário ser transformado. A disciplina, ela tem um caráter muito especial. Eu entendo disciplina, irmãos, como virtude. Uma pessoa disciplinada, eu vejo a disciplina como uma virtude, como um valor que está naquele que é persistente, naquele que é perseverante. Não estou falando de gente cabeça dura, não. Estou falando de gente que persevera na sua fé. Aquele que resiste às tempestades, aquele que está firmado com os pés na rocha. Essa disciplina interior, ela tem que evoluir para fora. Ela tem que evoluir para fora.
Eu tenho que ter cuidado com a minha língua, eu tenho que ter uma boca disciplinada, eu tenho que ter um comportamento disciplinado, eu tenho que ter atitudes disciplinadas. E o caráter da disciplina é esse. O cristão, ele tem que ter um pensamento voltado para Jesus. A palavra de Deus fala que a minha boca fala daquilo que o meu coração está cheio. Por que vemos tantos problemas que nós poderíamos, como cristãos, não estar vivendo? Por falta de conhecer a palavra, por falta de se esforçar, por falta de trazer o pensamento cativo na fidelidade na palavra de Cristo. Mas eu entendo também que esse esforçar, que esse se dedicar, que esse perseverar, traz cruz. Né? Na verdade, nenhum crente tem como buscar o Senhor sem entender que ele tem que carregar a sua própria cruz. Hoje, quando olhamos aí para essa multiplicação de igrejas, temos visto tantos cristãos, tantos crentes, igrejas lotadas de pessoas inflamadas no seu ego, igrejas lotadas de pessoas frustradas, igrejas lotadas de pessoas desmotivadas na sua fé, porque não entenderam o que o Evangelho realmente significa. Não entenderam que o Evangelho é uma vida de renúncia. Não entenderam que o Evangelho é uma vida aonde tem uma carreira para ser corrida e que exige de nós, de cada um de nós, perseverança. Abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus, por favor, no capítulo 12. Eu gosto demais desta passagem, porque ela descreve muito bem a vida do crente que se colocou neste propósito de seguir a Deus. Um crente que entende o preço que tem que ser pago. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, nos diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Ainda não resististes até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Se, porém, estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O autor de Hebreus fala para nós de uma maneira muito clara do nosso modelo, que é Jesus Cristo. Nós, como cristãos, somos imitadores de Cristo, e na vida nós temos Ele como modelo para a nossa prática de vida e prática de fé. E essa carreira a qual Ele diz, né, que nós estamos aqui para fazer, para correr. Irmãos, nós só conseguiremos chegar ao fim, nós só conseguiremos alcançar o prêmio se formos perseverantes e disciplinados, pacientes. Pacientes.
Às vezes, as pessoas pensam assim, para um pastor é fácil falar. Não, não existe distinção aí. Nós todos, diante do Senhor, precisamos estabelecer nossos princípios, nossos compromissos com Deus, nossa perseverança. E isso passa pela disciplina. A recompensa da disciplina, a disciplina tem recompensa, irmãos? Tem. Qual é a recompensa na disciplina dos estudos? Uma boa formação, mas para isso eu passo de ano. Não é? Quem é disciplinado nos seus estudos, ele passa de ano, ele não fica em recuperação, ele não tem que estudar até lá nas vésperas do Natal. Tem alguns colégios que até liberam ele mais cedo. A boa disciplina nos estudos te ajuda lá na frente, na hora de prestar um vestibular. A boa disciplina dos filhos com os pais te ajuda a conquistar o que você deseja. Não é? Um filho disciplinado, um filho obediente, ele é sempre um filho mais, né? Mas a gente olha mais assim, pensa antes de falar um não. A boa disciplina na vida profissional, ela te leva a conquistar os seus objetivos. Uma pessoa que se diz e se reconhece como um empreendedor, como um funcionário, como alguém, um empresário liberal, a primeira coisa que essa pessoa tem que ter, a primeira característica que ela tem que ter é disciplina. Disciplina. E a disciplina não vai ser diferente para a vida do crente. Na vida do crente, há recompensa para a disciplina? Sim, claro que há. Há recompensa. Eu gosto muito dessa citação, e eu gostaria de lê-las com vocês. Oswald Chambers é um teólogo do século XIX, um homem muito importante, com escritos muito importantes para a vida do cristão. E ele diz assim, olha, não só nosso relacionamento com Deus deve ser correto, mas a expressão externa desse relacionamento deve ser correta. Deus não deixará escapar nada. Ele analisa cada pormenor de nossa vida. De inúmeras maneiras, Deus nos fará voltar diversas vezes ao mesmo ponto. Ele nunca se cansa de fazer-nos voltar a determinado ponto, até que aprendamos a lição. Você pode estar, às vezes, se perguntando, né? Meu Deus, por que esse problema é tão recorrente na minha vida? Olha a resposta dele aí para você. O Senhor vai te fazer voltar sempre naquele ponto aonde você tem deslizado, aonde você tem fracassado. O que Oswald Chambers está falando a nós nesta manhã, nessa citação, é: a minha regra de fé tem que ser exteriorizada na minha regra de prática. A minha vida, os meus relacionamentos, o meu dia a dia, tem que exteriorizar a minha regra de fé. Aquilo que eu tenho vivido. Aquilo que eu tenho declarado como ser. Né? É comum. A gente conversa com muita gente, a gente tem contato com muitas pessoas. E hoje, nos dias de hoje, aqui na nossa igreja tem uma clínica de psicologia que tem uma lista enorme de pessoas esperando por atendimento. E todas as vezes que acontece de eu atender um telefonema de alguém buscando, né, esse tipo de serviço, de ajuda, eu fico muito assim preocupada do número de pessoas jovens que deveriam estar assim ocupados com outras coisas, mas estão ocupados demais com a depressão, ocupados demais com a tristeza,
estão ocupados demais com a decepção, com as perdas, para visualizar algo mais à frente. E isso tem enchido as nossas igrejas de pessoas assim, pessoas desestimuladas, pessoas que estão desesperançosas. E irmãos, a palavra de Deus nos fala lá em Salmos 1 e 2, nos diz assim, olha, feliz é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Irmãos, o segredo de ser feliz é esse. O segredo de estar satisfeito está aqui, na palavra de Deus, na disciplina de colocar esta palavra em prática na sua vida. Você precisa entender quais são os princípios que precisam ser determinantes para você. Não adianta você querer lutar contra isso. Não adianta. Às vezes nós trazemos conosco assim, eu não concordo porque os dias de hoje são outro. Os dias de hoje, as coisas são diferentes. A palavra de Deus nos fala que Deus não muda. O princípio do Senhor para o homem é o mesmo, ele é absoluto. E todas as vezes que nós saímos deste princípio, todas as vezes que nós buscamos outras práticas, estou falando para crente hoje, todas as vezes que eu fujo da minha prática de fé, na minha prática de regra, eu vou ser infeliz. Eu vou dar com os burros na água. Vocês conhecem essa expressão? Quer dizer, vai dar tudo errado. Vai dar errado. Neste anseio de conquistar, neste anseio de fazer, neste desejo de resolver, atropelamos aquilo que o Senhor tem para nós. E todas as vezes que eu atropelo, o Senhor fala assim, espera aí, vão voltar lá atrás. Vão voltar lá no ponto aonde você parou. Vão voltar lá naquele começo lá. Não adianta enganar a você mesmo. Vamos voltar lá. Está dando errado? Para e pensa. Eu tenho essa prática na minha vida. Quando as coisas começam a dar muito errado, eu paro e começo a orar. Senhor, aonde é que está errado? Aonde é que eu tenho que voltar? Aonde é que tem que ser consertado? Meu Deus, eu não estou vendo, mas me mostra. Porque isso pode acontecer, não pode? Pode, ué. Me dá entendimento. Aonde é que precisa ser consertado? A palavra de Deus nos fala, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí nós invertemos. Nós buscamos todas as outras coisas, acreditando que o reino de Deus vai ser acrescentado. Não vai, não. Não vai. Nós primeiro buscamos o reino de Deus. Nós primeiro buscamos o que Deus tem para nós, na nossa vida espiritual, concernente à nossa salvação, concernente à nossa prática de vida. A palavra de Deus fala que nós servimos a um Deus que é santo, e por isso nós precisamos ser santos. Não se engane. E na vida do crente, eu quero dizer mais uma coisa. É necessário um caminhar sempre para frente. Eu já aprendi o que o Senhor tinha para me ensinar aqui.
nesse ponto onde eu estou, então eu dou um passo a mais na minha fé. Às vezes ficamos na igreja anos. A pessoa olha até pensa que você é membro. Você está aqui tem muito tempo, mas ainda não deu um passo de fé, um passo de obediência. Ainda não se decidiu por batizar nas águas. Você pensa assim, isso é bobagem. Mas é interessante que quem instituiu essa ordenança foi Jesus. Não foi igreja não, viu? Quem instituiu o batismo foi Jesus. O passar pelas águas foi Jesus. Então, há uma necessidade, sim, de dar esse próximo passo. Aí eu passo pelas águas e sou recebido como membro na igreja. E quando eu sou recebido como membro, é apresentado a mim um estatuto da igreja. Como a igreja funciona. O que a igreja acredita. O que a igreja espera de você como membro. Isso são passos, irmãos, que nós vamos dando adiante na nossa fé, na nossa caminhada com o Senhor. Na contramão destes, nós encontramos os outros. Alguns que estão na igreja há tanto tempo que agora possuem uma própria regra de prática. Ele estabeleceu para ele. Não, já estou na igreja há muito tempo, eu não concordo com isso, eu não acho aquilo ali, outra coisa para mim não serve, e assim ele vai, enganando a quem? A ele mesmo. A ele mesmo. E isso vai tirando do cristão o privilégio de viver aquilo, a recompensa que a disciplina tem. Uma das recompensas que a disciplina tem, a palavra de Deus nos fala que é o de viver uma vida abençoada e esperançosa. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito, que está lá em Hebreus, no capítulo 6, que fala que a esperança da minha alma é como uma âncora. Antigamente, muito lá atrás, antes da âncora ser inventada, o barco, quando vinha a tempestade no porto, aquela chuva de vento, não estou falando de tornado, não estou falando dessas coisas, de tsunami, não. Mas quando vinha qualquer tempestade um pouquinho a mais, esse barco era tombado, era levado, porque ele não tinha nada que o estabilizasse ali, que o mantivesse ali, ancorado ali. Quando o autor da lição usa essa expressão, que a nossa esperança é a âncora da nossa alma, e ele mais adiante ele vai dizer quem é essa esperança, que é Jesus. Isso vai dizendo a nós que quando a minha esperança está depositada em Cristo Jesus, eu estou ancorado, eu estou firmado na minha fé. E o vento bate, porque ele bate, mas eu estou firmado. A chuva vem e eu estou firmado. Por quê? Porque eu entendi. Eu estabeleci, como os discípulos lá nós entendemos. Foi me ensinado uma regra, uma prática de vida na palavra de Deus. E eu impus esta prática a mim. É disso que a disciplina fala. Então, quando eu estou desanimado, quando eu estou desesperançoso, quando eu estou sem muita expectativa, eu tenho que olhar para mim e falar, meu Deus, por que disso? Por que assim?
Irmãos, nós temos, quanto cristãos, nós temos sido afetados diretamente por um cristianismo enganoso, que não provém do Senhor, que é um cristianismo sem cruz. É um cristianismo pregado que você vai viver um pedacinho do céu na terra, que tudo que você pedir, você vai ter. Então, eu vou pedir uma Ferrari, porque Jesus morreu na cruz para isso, para me dar uma Ferrari. Eu vou pedir muito dinheiro no banco, porque Jesus morreu na cruz para isso. E eu quero alertar vocês nesta manhã, não se deixe enganar. A verdade do Evangelho não passam por bens materiais. A Bíblia diz que o Senhor iria suprir as nossas necessidades. As nossas necessidades. Mas não deixe se levar pela vaidade que está aí no mundo, não. Alguns vão prosperar mais que outros? Vão, pelo seu esforço, pelo seu estudo, fez a escolha correta na sua profissão, se aplicou. Mas a Bíblia, quando ela fala de sucesso, a Bíblia, quando ela fala de bem-aventurança, a Bíblia, quando ela fala de prosperidade, está muito longe de riqueza material. Ela está falando de crentes equilibrados, emocionalmente, espiritualmente. Eu tenho visto na igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando do corpo de uma maneira maior, né? Que existem pessoas querendo para a sua vida, né? Existem mulheres querendo para a sua vida um marido que a Bíblia diz que ele tem que ser, mas ela não quer compromisso com a palavra. E vice-versa, existem homens querendo esposas que a Bíblia diz que ela tem que ser, mas ele não quer ser o sacerdote da sua casa. É uma inversão de valores. Nós estamos aqui para entender que quem direciona a nossa vida é o Senhor. Quem direciona a vida do crente é Jesus. É Ele que morreu na cruz por mim e por você. Quem direciona a vida do crente, quem determina a sua regra de prática é a palavra de Deus. Não é o que o último autor, não é o autor mais vendido, não é o que se dita lá fora, não é. Ficamos alarmados com tanta coisa que vem de fora e esquecemos o número de pessoas que somos quanto cristãos. Se fôssemos mais maduros e equilibrados na palavra, esses movimentos não nos assustariam tanto, não nos abalaria tanto. É dia, irmãos, de revermos. E não esquecer que Cristo é a nossa esperança. Por isso estamos ancorados, por isso estamos firmados na rocha que é Ele. Amém? A recompensa da disciplina, ela fala para nós da direção que nós recebemos de Deus. Né? Lá em Provérbios, alguém abre em Provérbios 3 para mim, por favor. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Aonde é que está o microfone? Lê para mim, Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Depender totalmente de Deus requer o quê?
Confiança. Confiança. Não no nosso próprio sentido de direção, no nosso próprio senso de direção, mas uma confiança em Deus. Uma confiança em nos disciplinarmos de acordo com a palavra. Eu, outro dia, estava numa reunião e tinha pessoas de todos os credos, não era uma reunião de igreja especificamente, e eu ouvi uma pessoa afirmando lá, falando da sua fé e tudo, e aí ela começou não sei se é porque ela sabia quem eu era, ela começou com esse assunto, e começou a falar de coisas que estavam na Bíblia, da sua prática de fé. E eu ali por dentro pensando, meu Deus, me ajuda, eu não quero ser desagradável, não quero ser aquela, que acha que sabe tudo. Aí eu fui, no meio da conversa, eu perguntei assim, você pode me falar aonde é que está na Bíblia? Que eu não conheço essa citação que você fez, eu nunca vi. Ah, menina, de cabeça eu não sei, mas que está. Aí eu falei assim, então espera aí, vamos resolver isso aqui, deixa eu pegar meu celular. Aí entrei lá na internet e falei, fala de novo aí que eu vou fazer uma busca aqui no Google. Nada. Aí eu falei com ela, e nós começamos a conversar, eu falei com ela assim, sabe, você provavelmente ouviu alguém dizer isso, e tal. Aí ela falou, foi fulano que falou quem era, o líder dela lá, espiritual lá. Aí eu falei, pois é, a Bíblia fala que tudo que nós ouvimos, nós temos que averiguar, na palavra de Deus. Nós temos que buscar, nós temos que entender se é verdade, se está ali, se é um princípio, se é um ditado popular, se é uma coisa da minha cabeça. E ali começou-se uma conversa um pouco mais profunda a respeito da palavra de Deus. E isso, irmãos, glória a Deus que não era uma crente, Nós não estávamos falando ali de alguém que professava a mesma fé, porque senão a minha tristeza ia ser maior. Mas nós, cristãos, precisamos ter este cuidado. A disciplina da leitura da Bíblia nos livra destas coisas. Às vezes nós olhamos, tem pessoas que não conseguem nem achar um livro na Bíblia. Por quê? Porque não tem a disciplina de ler a Bíblia. E hoje nós temos um agravante, porque tem a Bíblia no celular. E aí menos ainda nós aprendemos a manusear a Bíblia, porque é prático carregar um celular. A Bíblia no celular é prático. Eu olho ali rapidinho. Mas uma coisa não anula a outra. Eu preciso aprender a manusear a espada, que é a palavra de Deus. E a espada, irmãos, é essa. A espada é essa. A espada não é o meu celular. Eu preciso manusear bem. Eu preciso conhecer o que está registrado aqui. Eu preciso ter conhecimento do que está registrado aqui. Tem uma coisa aqui na nossa igreja que eu amo. É a EBD. Eu morei um tempo em Belo Horizonte e frequentei uma igreja lá. Uma mega igreja. Não existe EBD. Existe um culto de manhã, um culto de tarde e outro culto à noite. O que foi pregado de manhã vai ser pregado de tarde, vai ser pregado de noite. Você escolhe um horário para ir. Num dos grandes centros, por causa da distância de vir e tudo, as pessoas têm feito, as igrejas têm se adaptado a isso. Mas isso tem trazido uma perda para os irmãos. Vocês concordam comigo?
Porque é na EBD, na Escola Bíblica Dominical, que nós temos essa oportunidade de esmiuçar um pouco mais determinados assuntos. De participar, de estudar, de reavaliar. É na escola bíblica. E aqui, né, como recompensa da disciplina, nós reconhecemos que o estudar a Bíblia, o ser disciplinado em ler a palavra, vai nos ensinar a confiar mais no Senhor. Eu só confio naquele que eu conheço. E a palavra de Deus nos fala em João 15:5, que sem Jesus nós não podemos nada. Nós não podemos fazer nada. O próprio Jesus, nós vamos encontrar ele fazendo essa declaração: sem mim não podeis fazer nada. Então, uma das recompensas é essa, a de reconhecer o direcionamento de Deus para a nossa vida. E a outra é o de ter a sensibilidade para reconhecer os nossos limites, os nossos próprios limites. É preciso ser humilde para ter reconhecimento dessa limitação. Eu preciso ser humilde para olhar para mim mesmo, para reconhecer o que está faltando em mim. Que tipo de estímulo, que eu preciso para desenvolver o meu potencial. Eu não sei quantos anos cada um de vocês tem aqui na igreja. E eu entendo que cada semente, cada planta tem o seu tempo próprio para florescer e para dar fruto, né? Mas quando usamos essa figura de linguagem para a vida do crente, eu penso que dentro da igreja, o Senhor espera que frutifiquemos rápido, que demos frutos rápido. Eu acredito que dentro da igreja, cada um de nós é chamado a frutificar naquela área que o Senhor tem te chamado mesmo, aquela área que você tem aptidão, aquela área que você entende que você tem mais facilidade, né? O Senhor não nos chamou para sermos plantados no banco e assim ficarmos. É necessário nós olharmos e falar assim: o que eu posso fazer para o reino? Qual é o meu envolvimento aqui? Eu quero ir para o berçário. Eu vou ajudar a cuidar das crianças. A nossa escala aqui, ela é uma vez por mês. Me corrija se alguém que estiver me ouvindo eu estiver enganada. Cada um que está escalado ali é uma vez por mês. Então, uma vez por mês não dificulta muito, né, a minha escala. Mas aí, eu nunca posso cumprir a minha escala. Porque sempre acontece alguma coisa. Eu estou sempre envolvido com alguma coisa, que no dia da minha escala eu não posso. Falta aí o quê, irmãos? Disciplina, compromisso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Falta. Isso aqui é um exemplo pequeno, né, que eu estou dando, mas muito significativo. Muito significativo. Os meus filhos, eu quero que eles cresçam aprendendo a palavra de Deus, eu quero que eles cresçam conhecendo a Bíblia, eu quero que eles cresçam temendo ao Senhor. Mas eu nunca venho na EBD de manhã. É difícil para mim. É o único dia que eu posso dormir até mais tarde. Falar em dormir até mais tarde, me aconteceu hoje algo que eu não sei se aconteceu com algum de vocês. Coloquei meu relógio para despertar às 7 horas. Levantei, fiz tudo que eu tenho para fazer, tomei café, me arrumei, mandei uma mensagem para minha mãe falando com ela: 8h20 eu passo aí para te pegar. Aí meu marido chegou e falou comigo assim: mas você já tomou café e nem me chamou para tomar café? Eu falei: e eu pronta, Inês, eu pronta aqui, igual eu estou aqui. Aí eu falei assim: já são 8h20. Aí ele falou assim: aonde é 8h20? São 7h20.
meu celular estava programado para mudar no horário de verão. Aconteceu isso aqui com vocês? Alguém? Ô, gente, eu falei, eu não estou acreditando que eu estou passando por isso. Então, ao invés das 7, eu acordei às 6. E ao invés das 8h20, 7h20, eu estava pronta. Quando deu 8 horas, eu falei, quer saber, eu vou para a igreja. Vou para a igreja, porque se eu ficar aqui, eu vou ficando muito mais ansiosa, sei lá. Vou para a igreja. Aí, cheguei lá, busquei minha mãe. Eu falei, gente, isso é disciplina em excesso, eu acho. Porque foi o que me aconteceu nessa manhã. E a gente vai olhando essa sensibilidade de reconhecer os limites, né? Tem pessoas que falam assim, eu não consigo, eu preciso dormir até mais tarde. Eu vou te dar um conselho, dorme de tarde. Gente, o soninho gostoso é do domingo depois do almoço. Dorme de tarde, acorda cedo, dorme à tarde, né? Descansa. Eu acredito. Porque tem ensinamentos que eu preciso ensinar aqui, irmãos. É lindo demais você chegar naquele departamento infantil e ver o tanto de criança que está ali. É lindo. E é isso, e essas são recompensas que a disciplina nos dá, viu? E a última, só para nós finalizarmos, né? Hebreus 12:11 nos diz assim: toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quando você for corrigido pelo seu pai, pela sua mãe, eu não sei se vocês ainda apanham. Se não apanha, pai e mãe, um cintozinho não mata ninguém, uma varinha não mata ninguém, né? Eu não sei. Vai crescendo, se crescer demais, bate com colher de pau. Eu não sei, mas a disciplina na hora parece ser de tristeza, parece que não é justa, mas ela tem um efeito. E é um fruto pacífico, é um fruto de justiça, para que lá na frente você venha exercitar isso. Eu sei que é duro ser corrigido, a gente quando é adulto também é duro, nós também passamos por correções, não passamos? Cometemos erros e somos corrigidos, porque servimos a um Senhor que nos ama, Este momento de crise, este momento de dor, este problema que você está vivendo hoje de manhã, meu filho, olha para ele, fala com Deus, Senhor, o que o Senhor está me ensinando nessa situação? O que eu preciso aprender nesta disciplina, nesta correção pela qual eu estou passando? É isso que nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos buscar ser cristãos disciplinados na leitura bíblica. Eu vou falar para você uma coisa, todo crente que tem o hábito de ler a palavra de Deus de manhã antes de sair de casa, ele está muito mais propenso a evitar problemas no dia dele. Porque ele está ligado. Porque ele já fez uma decisão, ele já determinou, ele já priorizou. Todo cristão que tem a disciplina de oração, ele é mais vigilante. Ele é mais atento. Ele sabe que precisa separar tempo para falar com o Pai. Ele sabe que precisa separar tempo para encontrar, para receber de Deus a direção para a sua vida. Todo cristão que tem disciplina no silêncio. Ô irmãos, hoje, com o advento da internet, o que mais se tem hoje é direito de fala. As pessoas falam tudo aquilo que pensam e que acham.
E eu quero te dizer uma coisa. Falar demais não significa nada, viu? Sábio é aquele que ouve. Sábio é aquele que presta atenção no que está sendo dito. Sábio é aquele que sabe separar. Há sabedoria no silêncio. É necessário aprender a disciplina do silêncio. O silêncio ele tem que ser uma prática, uma regra de prática na vida do cristão. Pois não, irmão Marcelo? Amém. Amém. Nós temos que ter, né, a disciplina. E por último, a disciplina da pontualidade. É necessário nós mudarmos, irmãos, essa etiqueta, né, que nós temos quanto brasileiros, que só chegamos atrasados nos lugares. É preciso mudar, preciso ter disciplina com pontualidade, né? Que horas é o culto na minha igreja? 19h30? Eu chego que horas? 19h15, 19h20. Porque eu não vou entrar na igreja na hora que o culto tiver começado. Não é? Eu vou chegar, sentar e já vou estar aqui na hora que o culto começar. Que horas é a minha escola bíblica dominical? É 9h. Que horas é o meu horário de trabalho? Meu horário de trabalho é 8h da manhã. Eu vou chegar no meu trabalho? Não, hoje eu vou chegar lá 8h40. Não quero chegar 8h. Eu posso? Então, meus queridos, disciplina também na pontualidade. Sabe por quê? Porque ela diz a sua regra de fé qual é. Amém? Vamos ficar de pé? Pois não? Tá, porque... Pois não. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu. Irmão Adi, eu tenho um ditado lá em casa que diz assim: estrada de chão e gente boba não acaba nunca. Por isso que esse tipo de gente acha ainda quem paga, né? Irmãos, fecha seus olhos agora. Nós vamos ministrar em nós mesmos. Quando eu falo sobre ministrar em nós mesmos, isso é uma prática que eu tenho na minha vida. Eu sou alguém que ora e boto a mão na minha cabeça e começo a falar com Deus. Agora vamos orar para nós. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo tempo que passamos aqui. Meu Deus, às vezes brincamos, damos risadas, mas nós sabemos a seriedade que é o Teu tratar para com cada um de nós. E nesta manhã, Senhor, nós queremos nos disponibilizar. Senhor, tira de nós aquilo que não Te agrada. Meu Deus, coloca em ordem os nossos pensamentos, coloca em ordem os nossos valores e os nossos princípios. Meu Senhor, nós queremos, Deus, que a nossa regra de prática seja coerente com a nossa regra de fé. Meu Deus, nós queremos viver de acordo com aquilo que nós professamos crer. Senhor, nos ajuda. Ó Espírito Santo de Deus, nos capacita nesta manhã. Tira de nós todo engano.
Tira de nós todo o achismo, Deus, e coloca em nós a tua palavra, que possamos ser disciplinados na leitura da tua palavra, que possamos ser disciplinados numa vida de oração, que possamos ser disciplinados na nossa língua, no nosso silêncio, que nós saibamos ouvir mais e falar menos. Ah, Deus, nos dá maturidade, Senhor. Queremos ser crentes disciplinados no nome de Jesus. Meu Deus, trabalha em nós. Nós damos lugar, Senhor, para sermos tratados pelo Senhor. Esta é a nossa oração. E no nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é aquele que ouve e responde a oração. Amém. Deus abençoe.